Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek. Tá rolando na internet aí, descoberta outra patente do PlayStation 5, ligado diretamente ao seu sistema de refrigeração. Aliás, nós já fizemos um vídeo aí, esse vídeo que você tá vendo no card relacionado a sistema de refrigeração também de outra patente que poderia estar ligada ao console da Sony. Dessa vez, ela, além de trazer aí alguns modos de dissipação, a principal feature dessa patente é que traz resfriamento através de condução de metal líquido, exatamente, sem a utilização da pasta térmica em si. O quanto de ganho isso traria para o console, que vai operar em modo boost de até 2.3 GHz. E isso é uma preocupação de todos os consumidores que estão interessados nesse console, porque aparentemente por conta desse boost ele poderia sobreaquecer ou aquecer bastante. Mas parece que a coisa não vai ser bem assim. Essa patente traz coisas ultra interessantes e eu sei que você quer tudo detalhado e é isso que eu vou fazer. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e ativa a bendita da notificação. Exatamente, vambora. Dito tudo isso, vambora então para o que interessa. Vambora para a patente. Você tá vendo já imagens dessa patente, ela é uma patente recente, criada aí pela Sony. Ela mostra aí nas diversas imagens que ela apresenta e também no descritivo dela toda uma composição de solução térmica para atender o máximo de resfriamento possível. É claro, é óbvio, é lógico que essa patente pode não ser relacionada ao PlayStation 5 em si, sabendo, é óbvio, é claro, é lógico que a Sony também tem outros devices eletrônicos, como até mesmo televisores que utilizam processadores, mas essa patente também pode estar ligada. Então, é um sim e é um não. Vamos direto ao que interessa aí. A solução da Sony é uma solução que não é muito incomum em todos os aspectos. No entanto, ela traz uma solução muito bacana para a questão da dissipação. A gente está vendo aí a parte do dissipador, a gente está vendo o chip abaixo, nós estamos vendo também os outros componentes desse chip. Existe aí uma camada de isolamento térmico entre o chip e o dissipador. Exatamente. Dessa forma, o calor que é erguido para o dissipador não se espalha para baixo novamente, sobreaquecendo os demais componentes que estão em volta do processador em si. Ela também traz aí a cereja do bolo e diz aí, inclusive com medições, a parte de resfriamento térmico por metal líquido. É importante falar que metal líquido não é necessariamente o metal, são metais líquidos que são condensados e podem criar esse poder de dissipação. O metal, ele é o principal atrativo condutivo hoje existente na eletro e eletrônica também. Esse material pode conter até mesmo prata, que é um supercondutor de calor. Ok, então a patente no geral é isso, então não tem muito mais coisas pra gente mostrar em relação à patente. Ela é um dissipador e é um sistema de vedação e também o metal líquido sendo usado ao invés da pasta térmica. Mas vamos se prender um pouco mais nesse metal líquido, porque isso é super interessante e dá um poder de condutividade térmica muito alto. Segundo a própria patente, ele inicia com um ponto de fusão aos 28 graus e ele com 28 graus gera 40 watts por metro por Kelvin. Watt por metro por Kelvin é a unidade de grandeza relacionada à condutividade térmica. Você devia ter prestado atenção na aula de física, devia, né? Tá vendo como faz falta? Até pra jogar videogame. É, física é importante. Mas a gente vai deixar mais fácil pra você. Pra você ter uma base, se o ponto de fusão de 28 gera 40, hoje a maioria das pastas térmicas no mercado, as mais comuns, elas trabalham entre 5 e 7 watts por metro por Kelvin, exatamente. As pastas mais top trabalham em 8 a 11 e as pastas premium trabalham de 12 até 16. A gente tá falando que no ponto de fusão mais simples do console, ele vai chegar a 40. Também na própria patente é estabelecido que aos 150 graus ele pode chegar a 80 de condutividade térmica. Isso é muito interessante. É claro, é óbvio, é lógico que essas medições de 150 graus é usado lá na patente como ponto de referência. Se o seu console chegar a 150 graus, aliás, ele não chega, ele vai queimar antes, é sério. 150 graus é muito grau para um chip, sério mesmo. Agora, voltando também à questão da condutividade térmica aqui, isso não é novidade no mercado. Para quem não conhece no mundo de PC, principalmente no mundo de overclocking, já existe soluções de resfriamento líquido
em substituição à pasta térmica. E ela é superior devido que ela não usa silicone e outros materiais para deixar justamente no estado de pasta. Muita gente também chama ela de pasta térmica líquida, o que não faz muito sentido, mas a gente também chama porque é pasta, é térmica, mas não é pasta, é líquida. Mas a pasta térmica ficou famosa. Enfim, fica tudo muito confuso isso. O nome desse dispositivo, aliás, um dos que ganharam mais fama aí é da Cool Laboratory. Ela chega até 80, na verdade precisamente 79 watts por metro por Kelvin, exatamente o dobro do PlayStation no ponto de fusão mais baixo, e ela é utilizada principalmente no tipo de chip deleted. Mas o que é um chip deleted? Basicamente, entre outras coisas, ele não vem com a tampinha. Muita gente já viu esses testes dessas pastas e muita gente pode ter até comprado e não sentiu significante mudança, né, em relação a uma pasta térmica convencional, usar o líquido de metal. No entanto, ela é usada principalmente nesses chips sem a tampa. Por quê? Porque o ponto de fusão dela é super importante que esteja bem quente para ela realmente fazer a diferença. Geralmente chips que nem os processadores Ryzen que usam tampa, eles ainda têm uma camada de dissipação e isso faz com que ela fique parecida com o resultado da pasta térmica. Mas esse não é o caso do PlayStation e até mesmo do Xbox, ou seja, eles são chips do tipo deleted, ou seja, eles não têm a tampinha, você tem acesso direto ao chip. E essa pasta no PC que utiliza deleted, ela pode chegar até um ganho de 20 graus. Isso quer dizer o quê? Com o dissipador e também um airflow competente dentro do case do PlayStation 5, a Sony pode reduzir bastante, significantemente, a questão de resfriamento, mesmo no modo boost do seu processador e da sua GPU também. E é tudo isso que a gente tem para falar sobre essa patente. De quebra, você aprendeu um pouco mais sobre condutividade térmica, já sabe que existe esse material líquido para condutividade e já sabe que ele é dedicado mais a um tipo de processador que não usa uma tampa de dissipação. Ele é direto no chip para ele ter mais efetiva, que é o caso, por exemplo, do PlayStation 5. Gostou, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e se eu conseguir terminar o download de Flight Simulator, a gente vejo hoje à noite na Twitch. Eu sou o Gotkos e até a próxima.